Salve, salve galera! Estamos aqui com mais um podcast no nosso programa Mix e também aqui no nosso blog O Tempo Não Para. Hoje eu estou aqui com ele, digníssimo Vinícius Figueira, ele que é escritor e que também desenvolve aí um excelente material sobre entretenimento, sobre cultura, sobre telenovela. Inclusive nós estamos aqui com um livro que ele escreveu. Vamos falar um pouquinho sobre ele daqui a pouquinho. Fala, Vini, como é que você tá? Salve, salve, galera. Fala, Rafa. Obrigado aí pela oportunidade de estar mais uma vez aqui junto de você. Dessa vez para falar sobre o meu livro e falar sobre outros temas também. Sim, o livro que ele lançou... Foi quando você lançou esse livro? Lancei em 2021, ali no meio da pandemia, mas ele já estava escrito há algum tempo. Mas sabe como é que é aquela dificuldade para lançar? Você que também é um escritor... a gente tem esse período de dificuldade, não para colocar o livro em prática, mas para poder colocar o livro na rua, né? Sim, para lançar, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também. Até para inspirar a galera que tá querendo escrever, querendo entrar no mundo artístico e talvez não tenha um apoio da família. A gente está aqui para incentivar vocês. Vini, vamos começar aquela entrevista básica que todo mundo quer saber. Da onde você tirou essa ideia? O que te inspirou a fazer esse livro? Desde pequeno eu sempre gostei de escrever. Sempre foi a minha área. Quando não tinha a faculdade de jornalismo, quando eu era criança eu pensava em fazer letras, português, literatura. Sim. Por sempre gostar de ler. Quando assim não sabia, não era alfabetizado, ali pequenininho, pegava o jornal, pedia para alguém ler para mim. Sempre gostei da literatura, que alguém lesse, e depois que eu aprendi a ler, eu lia direto. Foi difícil para você escrever em si? Não, escrever não, porque após ser alfabetizado eu já escrevia várias coisas. Sim. Não poemas assim, sabe? Mas escrevia vários textos. Na escola era muito bacana, assim, no primário, porque eram escolas fortes. A Bia Riso, no Rio, e depois o ECO, que era a escola comunitária de comunicação, que incentivava a escrita e a leitura. Isso que é muito importante. Até a gente entende que tem muitas escolas que infelizmente não trabalham, não exercita muito o incentivo à leitura e à escrita, mas você aí que tem uma estrela dentro de casa, seu filho, um sobrinho, alguma criança, algum adolescente, incentiva. É muito gostoso, é cultura, é importantíssimo para a gente manter esse legado aí. Estamos hoje com o Vini aqui no nosso programa, aqui no nosso podcast, e falando sobre telenovela, sobre a origem aí da telenovela e todo esse histórico que vocês vão amar de conhecer. Vini, fala um pouquinho do livro, o que você mais se ateve a escrever, quais foram os tópicos que você mais gostou de escrever? Quando eu comecei, eu pensei assim, todo mundo achava que o meu primeiro livro seria sobre futebol, ou novelas, né? Pela paixão pelo esporte, paixão pelo futebol, a paixão pelo Flamengo, pelo futebol carioca. Sim. Futebol em geral, não só o futebol carioca e o Flamengo, mas futebol em geral. Só que eu também tinha esse lado da televisão, o apego pela televisão. A televisão faz parte da vida dos brasileiros desde sempre para sempre. E eu sempre fui um apaixonado pelas telenovelas desde pequeno. As pessoas já ficavam assim... Como uma criança bem pequenininha se interage com telenovela. Aí eu sempre dizia que eu era uma criança diferente e que a partir dos 2 anos eu comecei a assistir telenovela. Não entendia devido à idade, mas ficava encantado com as imagens, com a fotografia. E a partir ali dos 5, 6 anos comecei a entender e debater o tema. Legal, muito legal. E é interessante porque assim, o tema do seu livro, o título é Novelas, Paixão Nacional. E assim, é uma paixão mesmo, né? O Brasil é o país do futebol, mas é o país das novelas, né? A gente até vê em outros países, mas o brasileiro, até quando faz um filme, na minha opinião, o filme ele tem muita característica de novela. É diferente dos tipos de filmes estrangeiros que a gente vê, né? A pegada é um pouco mais dinâmica. A novela, ela é como se fosse uma leitura, só que com imagens, com movimento, né? E essa interpretação que eu tenho de que o Brasil ele tem essa pegada cultural a respeito de novela. Vini, vamos falar um pouquinho sobre as dificuldades para lançar o seu livro. Qual foi o processo, editora, como que funciona isso tudo? Assim, a primeira dificuldade
como eu já disse em outras entrevistas, acho que foi na hora de catalogar, de recatalogar todo o material que eu tinha, porque era um material vasto, aí eu tinha que separar tudo que eu ia colocar no livro, o que eu ia escolher, alterar alguns textos, reescrever alguns, e esse material estava em arquivos, em papel, ou então no meu portal, onde eu sempre escrevi ali sobre novelas, onde eu estava colocando as minhas opiniões, onde eu estava colocando entrevistas, tudo ali no portal. Acho que essa foi a grande dificuldade. E a editora também, que é um processo muito longo, né? Para você poder achar uma editora de confiança, que se adapte ao que você quer, Sim. que não seja um pronunciamento ou algo imposto pela própria editora. Eu procurei algumas, aí achei caro também, porque é caro, infelizmente, é muito caro lançar livro. Tinha editoras que estavam me cobrando R$ 5.000 para poder fazer apenas 100 exemplares. Aí eu conheci o César Matos, da Foco em Letras, através de um grande professor, do professor Rogério Carvalho, de História, que me passou o contato do César Matos, e eu acabei me aproximando do César, também ficando amigo do César, e a gente foi se adaptando ali. A partir de 2018, eu fui conversando com o César, e colocando as ideias no papel. Aí, infelizmente, final ali de 2019, início de 20, né, veio a crise sanitária, que era a pandemia, mas o livro já estava praticamente pronto ali. Você pegou justamente essa virada, né? Para a pandemia. Entendi. E eu sei porque quando eu lanço meus livros também é o mesmo desafio, né? Valor, preço, infelizmente não é um incentivo, né? Não há incentivos para novos escritores e tal. E agora, graças a Deus, nós temos aí um avanço de livros digital, enfim, de toda o e-book, por exemplo, o acesso mais fácil, né? Muitas pessoas até perguntaram por que você não lança um livro digital em vez de físico. Aí eu falava assim, que o meu sonho sempre foi um livro físico. O primeiro, pelo menos o primeiro, tinha que ser físico. Eu até vou lançar esse digital um pouquinho mais à frente, depois da segunda tiragem. Certo, legal. Mas o primeiro tinha que ser físico, porque eu gosto muito de papel. Eu ainda tenho a dificuldade de ler livros em PDF. Ele é retrô, gente. Eu gosto assim do papel, de ter o livro na mão, de eu poder folhear. Sim, tem outro valor, né? Mesmo que depois de ter lido um livro, algum tempo depois, até 2, 3 anos depois, eu volte numa página no meio do livro, entendeu? Entendi. O PDF eu tenho essa dificuldade. Eu leio, assim, mas eu acho que é um pouco mais difícil ainda para eu ler. O impacto o impacto é menor. Entendi. Bom, a gente está falando aqui sobre o livro Paixão Nacional, novelas Paixão Nacional. Estou aqui com Vinícius Figueira, ele que é escritor, que é jornalista e que trabalha com entretenimento, cultura e divulga para muita gente ter acesso aí a esse material tão bonito, esse legado tão bonito para a nossa sociedade, nossos jovens, nossa terceira idade também, né? No nosso blog, a gente fala sobre saúde mental, futebol, jornalismo e temas diversos. Então, você lançou pela editora Focus, é isso? Isso, pela Foco em Letras, do César Matos. Encontrei no César um parceiro, quero até mandar um abraço para ele desde já, um beijo para a mãe dele também, Rose Fernandes, que faz parte da cultura da nossa cidade. Ela escreve sobre Teixeira e Souza. Sim. E eu, pela Foco em Letras, eu encontrei um preço bacana. Eu até fiz o livro em preto e branco, porque sai mais barato, e eu sou apaixonado por fotografia e foto preto e branco. Eu também. E é o valor, né, daquele retrô, vintage, uma pegada que não é só ilustrar. A imagem, ela fala mais rápido, todo mundo sabe disso. Mas é a escrita. A imagem que tem aqui é uma recordação. E é um tema que remete ao passado, ao legado. E combinou muito bem. A gente tem várias imagens aqui. A galera pode estar contemplando aí. Tem imagens de algumas cenas mais marcantes. Lembra daquela... Qual foi a novela que teve uma briga no café da manhã, que um ficou jogando no outro? Foi Guerra dos Sexos, do Silvio de Abreu. Muito legal. Olha essa foto. Gabriela Juliana Paz vivendo a personagem histórica de Sônia Braga em 75. Juliana Paz reviveu em 2012 em Gabriela. Sim, foi uma releitura, né? Isso,
E olha essa imagem, gente. Isso aqui, quem não lembra dessa novela, dessa cena que ficou marcada por gerações, né? Isso é a primeira versão do próprio Silvio, né? Ele escreveu as duas versões de Guerra dos Sexos, tem até o quadrinho aqui, a Fernanda Montenegro e o Paulo Altran, e essa foto é a nova versão, que é a Irene Ravache e o Tony Ramos. Ah, sim, quando eles regravaram. Eles fizeram uma nova versão em 2012. Gente, olha uma imagem que eu achei que isso é muito legal. Quem assistiu sabe, só de olhar essa foto aqui, o que que a gente tá falando. Essa até mesmo para quem não é tão fã de telenovela, ficou encantado que essa imagem parou o Brasil em 2000, que é a Carolina Dickmann raspando a cabeça em Laços de Família. Laços de Família. Estamos falando aqui daquele momento da descoberta do câncer, né? Da leucemia, que ela teve que raspar a cabeça. Nossa, isso foi muito impactante, muita gente chorou. Sabe o que eu acho legal? É que envolve as pessoas, porque são temas realmente que as famílias vivem, né? E essa época foi muito boa, né? De muita gente lançando conteúdo de verdade. Hoje você fala sobre críticas, nesse livro você falou algumas críticas, e explica um pouquinho pra gente o que é a crítica, né? Tem gente que pensa que é só o lado negativo, crítica não necessariamente é isso, mas a diferença em si, criticando aquele perfil de novela e hoje em dia, se o valor se mantém, se perdeu um pouquinho o valor. Quando eu falo críticas, eu cito o título do capítulo é Obras Interessantes. Eu escolho algumas obras. Sim. Nesse primeiro livro, eu escolhi obras da Globo entre 2014 e 2016. Ali eu falo sobre Império, falo sobre Babilônia, do Gilberto Braga, que foi a última novela do falecido Gilberto Braga, nosso mestre. Falo sobre Além do Tempo, da Elizabeth Jean, um clássico aí recente do Horário das 6. I Love Paraisópolis. E quando eu falo críticas, não é só o lado negativo, como você disse, porque são críticas construtivas também. Eu escrevo o que acontece na novela, por exemplo, um balanço inicial, um balanço final, ou textos ali no meio do folhetim. Entendi. Questão do elenco, do como o autor quis abordar algum tema, isso? Isso também. Entendi. E você acha, assim, que qual autor, que tipo de novela foi melhor juntando todos esses pontos críticos, né? Que você costuma abordar, que você costuma analisar? Quando eu falo assim, todo autor tem seu grande sucesso e seu grande fracasso. Mas quando eu falo em autor, eu já até cito meu autor preferido, que é o falecido Gilberto Braga. Eu sou um braguiano de carteirinha, sempre fã do Gilberto Braga, que escreveu a melhor novela de todos os tempos, que Vale Tudo. Para 10 críticos, 9 vão dizer isso, que Vale Tudo é uma novela temporal. Se você assistir Vale Tudo hoje, sim, você revive, algo mágico. Eu acho que é a única novela que é perfeita, que talvez não tenha nenhum defeito. Porque toda novela tem algum defeito. Sim, normal. Mas foi muito mágico mesmo. E realmente, para a história, para a eternidade. Se passar daqui 10 anos, eu acredito que aquela geração vai curtir do mesmo jeito que nós curtimos, né? É muito legal. Bom, tem uma coisa muito interessante aqui, que na época foi um boom, foi um mistério, foi um bafafá, e a gente quer saber. Primeiro beijo da telenovela. Foi lá em 1951, na primeira telenovela, foi a Vida Alves com Walter Foster. E lá beijo era uma coisa muito pessoal, né? O Walter Foster até conta no livro que ele foi pedir autorização pro marido da Vida Alves. Caramba, que legal, né? Imagina naquela época, com os valores daquela época, o autor, né, ter essa ousadia. Isso aí, ele era o próprio diretor, ele era o ator e o diretor da novela, era o próprio Walter legal. Foster. Uau, não sabia. E como que foi, assim, pelas suas pesquisas, como que foi esse comentário na população? Como que o povo reagiu a isso? Foi positivo? O povo questionou, reclamou? Não, questionou, né? Porque foi muito impactante, né? Mas foi algo muito, assim, genuíno, sabe? Foi algo puro, porque... Comparado ao que é hoje, né? Porque ele foi na casa dela, pediu autorização pro marido. Conta essa parte aí muito no respeitoso, livro, né? Gente, que legal. Mas também temos aqui
Inclusive, se eu não me engano, foi essa própria atriz, né? O primeiro beijo homoafetivo. Isso, muitas pessoas acham que é recente, né? Quem não conhece muito da história da televisão, da história das novelas, acha que é recente. Mas foi a própria Vida Alves lá em 63, 64. Caramba! E aí, como não tem esse foi? registro, assim, fotografia, até ela mesma fala, né? Sim, na época não podia certas coisas, né? Mas a gente acredita que foi... A gente sabe que teve aquele momento, mas... E também foi muito impactante, né? Imagina o bafafá que não deu, né? As famílias em si, criticando talvez, né? Reclamando do que estava entrando dentro de casa. Isso, não foi nem novela, foi no teleteatro. Caramba. Naquela época ainda tinha o teleteatro. Que legal. Ali foi o primeiro beijo homoafetivo. E muita gente acha que foi, por exemplo, com a Luciana Vendermini e a Gisele Tigre em Amor e Revolução na SBT em 2011. Ou então com o Matheus Solani, com o Thiago Fragoso em Amor à Vida 2013. Amor à Vida, sim. Que também foi um choque, foi um presente para a televisão. Na verdade, em cada época foi um impacto diferente. Porque há alguns anos já tinha sido vetado, né? O Bruno Galhaço chegou a gravar em América com o Irão Cordeiro, mas aí na época vetaram América da Glória Pérez em 2005. Tinha algum tipo de censura? Ainda tinha muito a preocupação com o que poderia acabar estragando a novela inteira, né? Impedindo a novela de conseguir. Isso, aí eles chegaram a gravar, mas vetaram na hora essa cena, vetaram. Teve selinhos em algumas novelas antes, Mulheres Apaixonadas, do Manuel Carlos 2003, Aline Moraes, 2004 também, Senhora do Destino, com a Mila Christian e a Bárbara Borges. Também teve ali o Armando, o Caras e Bocas também, teve um selinho ali também. Sim. Entre dois rapazes. A partir de então começou a se soltar mais. Isso, mas o primeiro beijo mesmo foi em 63, né? Depois foi meio que regredindo a sociedade em alguns aspectos. E soltaram mesmo a partir ali de 2011 em Amor e Revolução do Thiago Santiago, uma novela meio que de época no SBT. Esse é o nosso podcast Mix e a gente está falando sobre novela Paixão Nacional. Vinícius, falamos aqui um pouquinho do livro, o primeiro beijo da telenovela, falamos de alguma crítica, mas eu queria saber especificamente um exemplo, um spoilerzinho de uma crítica que você tenha feito, no sentido assim, de não gostou muito bem, o que você criticou. Dá um exemplo pra gente. Por exemplo, quando eu falo de Babilônia, que infelizmente acabou sendo um fracasso, foi a última novela do Gilberto Braga e acabou sendo um fracasso porque a novela foi boicotada pelo não é parlamento, né, mas pela Câmara dos Deputados na época, a tradicional família brasileira, o próprio Bolsonaro na época falando, e chocou logo no primeiro capítulo teve isso tudo. O primeiro capítulo foi um puro glamour de Gilberto Braga, foi um capítulo eletrizante em março de 2015, que nos trouxe um beijo de duas senhoras, a Fernanda Montenegro e a Natália Timberg, mãe dando tapa na cara da filha, assassinato. Foi um capítulo que teve tudo o que foi possível. Chegou chegando, sim. Isso, E não agradou a muitas pessoas aquela tradicional família brasileira. Na época foi um debate, críticas no Congresso, e meio que boicotaram. O Gilberto Braga, o Ricardo Linhares e o João Ximenes Braga, na época eram 3 autores escrevendo novela, se eu não me engano é a primeira vez que 3 autores escrevem juntos. Caramba! Lógico que muitas vezes tem colaboradores, sim, né? Sim. Uhum. Mas dessa vez os 3 escreveram juntos e eles tiveram que mexer na trama. Você acha que foram assim, uma ousadia muito grande, mas que acabou desfocando do propósito que é trazer entretenimento? Não, tiveram que mudar o característica dos personagens. Por exemplo, a Sofia Charlotte ia ser uma garota de programa, acabou se tornando uma mocinha. Sim. O que foi uma pena, mas ainda assim eu achei que foi uma novela ótima,
Critico o Gilberto, eu acho que no final, por exemplo, no final da Beatriz e da Inês, ninguém sabe o que aconteceu com elas quando ambas fogem da prisão. São duas vilãs maravilhosas. Sim, Muita mas ficou gente, no ar, né? muita gente vai lembrar Aham. delas, da Beatriz Rangel, que era a Glória Pires, e a Inês, que era a Adriana Esteves. Foram duas mulheres maravilhosas, fortes, sabe? Ousadas, que lutavam pelo que queriam. Mas eu acho que poderia ter tido um outro final. Elas poderiam sim ter fugido da prisão, mas ninguém sabe se elas morreram ou não. Elas fugiram dentro de um Sim. carro e a cena acabou ali. Parece até essas séries que a gente vê hoje em dia, E né? fica sem final. Fica sem final, mas é porque geralmente tem uma proposta de ter a segunda temporada. No caso de novela, não é assim que Isso, funciona. mas né? ainda assim, com toda a baixa audiência, foi uma das piores audiências do horário das 8 ali. Em 2015, a Globo vivia um momento de crise em questão de horário, no horário nobre. Por exemplo, o Jornal Nacional e Babilônia chegava a perder para os 10 Mandamentos, que era um fenômeno Sim, evangélico lembra disso? da Record. É, sim. E até em Love Paraisópolis, o Seu Amor das Sete, né? Chegava a vencer o horário nobre em alguns momentos, vencer Babilônia. Você viu os 10 Mandamentos, essa... Vi depois. Sim, e o que você achou? Eu acho que é uma das obras-primas da Record, uma das obras-primas evangélicas. Eu até vou falar isso num futuro livro, mas é algo que cansou depois o público com tantas reprises, entendeu? Entendi. A Record usa esse mal feito, que foi uma sucessão de reprises. Mas Entendi. Os 10 Mandamentos é uma novela incrível que eu vou estar falando num próximo livro. Ali ainda fazendo uma crítica à Babilônia, o que eu acho uma pena o Gilberto ter que mudar, entendeu? Ele deve ter se sentido muito triste, Sim, acaba sabe? tirando do trilho, Porque né? ele conseguiu escrever duas vilãs incríveis, ele fracassou um pouquinho na Mocinha. Eu esperava mais da Regina, da Camila Pitanga. Sim. Porque a Glória Pires e a Adriana Esteves engoliram a Camila Pitanga em Babilônia. Mas a gente teve grandes momentos. E ainda assim, no final, ele deu um tapa na cara desse telespectador conservador. Eu detesto conservadorismo, sabe? Essa ala da família tradicional brasileira, como o próprio Bolsonaro, antes de ser presidente, batia ali dentro do Congresso, bateu na novela também. Sim. E o Gilberto acabou dando um tapa na cara do telespectador conservador, com beijos de duas senhoras no final, e conseguiu ainda trazer um casal homoafetivo, que era o Cláudio Lins, a volta do grande Cláudio Lins, filho da Lucinha Lins e do Ivan, as novelas. Legal. Você que está assistindo aí, eu quero que você deixe um comentário pra gente. Se você concorda com isso, se você acha que tem que haver ainda uma expansão, uma abertura da mente da tradição familiar. O que você pensa a respeito? Tem muita gente contra, muita gente a favor, e é legal a gente estar sempre por dentro aí da opinião de vocês. Estamos falando de Paixão Nacional, que é as nossas novelas, telenovela. Bom, agora é o nosso momento ping-pong. Quero conhecer Vinícius por Vinícius. Primeiro, você já deu um spoilerzinho aqui pra gente. Vilão predileto. São muitos, mas eu sempre vou citar o Odete Roitman. A Beatriz Segal nos traz... ela é impecável em Vale Tudo. Tanto que é a melhor novela de todos os tempos, como eu já disse aqui. E ela ficou tão marcada que outros bons papéis da Beatriz Segal acabam sendo esquecidos pelo público. Como eu estava conversando esses dias... Quem matou? Quem matou a Odete Foi muito Roitman? maneiro. Eu até trago uma foto no livro da Odete sendo assassinada. Tem uma foto aí solta no livro. E como que foi esse impacto na época? Parou o Natal, né? Foi no Natal de 88. Gente, 24 de dezembro de 88. antigamente se mudava mesmo, né? Mexia. Eu lembro da Avenida Brasil, pouco tempo atrás, que Então, parou. foi uma das últimas novelas que realmente parou o país. Eu não vejo, não sei se posso estar enganado, mas eu não vejo mais esse impacto que se tinha antes. Então, era isso que eu falo também em algumas entrevistas com algumas pessoas, tem até um pouquinho aí no livro, a chegada também do streaming, né? Sim. Porque, por exemplo, hoje eu posso não ver a televisão aberta, não é que se tornou ruim,
mas a televisão aberta caiu muito nas últimas décadas e ela nos coloca com os programas no streaming. Por exemplo, a novela tem uma baixa audiência na televisão aberta, mas é um produto consumido depois no Globoplay. Sim, A sim. pessoa assiste lá. Aí acaba perdendo aquela questão da pessoa ficar presa, né? Isso, Ligada àquele horário. Por exemplo, tem uma história muito curiosa. Em 1995, no final da Próxima Vítima, casal, né? Um casal foi para um motel e na hora de começar a situação, a mulher preferiu ver o último capítulo da Próxima Vítima. Pediu para ligar a televisão do quarto do motel. Caramba! Ou seja, acabou com a expectativa do coroa. Do rapaz, né? As novelas estavam atrapalhando. Bom, é isso, gente. Você falou da sua vilã, eu acho que de todos, né? Mas qual novela foi a sua paixão? Vale Tudo, sem dúvida nenhuma, Vale Tudo. Maria de Fátima, né, cara? A Raquel tão defensora, a Raquel tão honesta, né? Vivida pela Regina Duarte. Temos um cara ambicioso, bom, mas ao mesmo tempo ambicioso, que é o Ivan Meirelles, o Antônio Fagundes, com aquele charme. Ele ama a Raquel, mas ele tem a ambição de crescer no grupo Reutemann, de pegar os dólares que eles acabaram escondendo, e a Raquel quer devolver os dólares, mas aí, como ele mesmo dizia, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, porque os dólares, ninguém sabia de quem eram os dólares que apareceram na mala, que a mala foi trocada, e os dólares eram de um ladrão, que é o Marco Aurélio Cantareiras, que é o fantástico Reginaldo Faria, que no final ele vai embora e dá uma banana pro Brasil, que é marcado até hoje, né? Situação que aconteceu também em Insensato Coração. O Gilberto repete isso quando o Erson Capri dá uma banana pro país Você e foge. acha que foi inspirado nessa novela, não? Sim, é do mesmo autor, né? Sim. O Erson Capri também dá uma banana. Insensato Coração também é um sucesso do Gilberto Braga. Sim, teve bastante impacto, sim. E você falou um pouquinho da novela predileta, falou do vilão, mas qual que você considera que mais decepcionou? Eu acho que pra mim Sete Pecados, eu esperava, quando eu vi o primeiro capítulo de Sete Pecados, eu vinha de uma novela fantástica, né? Ali. Qual que veio antes? Cobras e Lagartos, não é? Ah, 2000. sim. Não, Cobras e Lagartos não, perdão. Pé na Jaca, do meu amado Carlos Lombardi. Pé na Jaca vai de novembro de 2006 até junho de 2007, 15 de junho de 2007. Caramba, Aí- quanto tempo? Aí, em 2007, temos Sete Pecados, do Valcir Carrasco. E o que você achou? O primeiro capítulo eu vi uma movimentação, eu até achei que fosse um primeiro capítulo bem movimentado. Era a estreia do Carrasco às 7, o Carrasco era considerado o rei das 6, né? Que todo mundo ama Chocolate com Pimenta, ama o Cravo e a Rosa, ama Sim. Alma Gêmea, que é Você acha que o um fato do- dele ter mudado o perfil de novela atrapalhou? Não foi o perfil, porque o Cravo e a Rosa, Chocolate com Pimenta e Alma Gêmea tinham comédia também. Sim, sim. Mas eu acho que ele tentou mudar um pouquinho, mas eu acho que o tema, os Sete Pecados, que era a gula, pra mim não deu certo. Apesar de ser uma audiência boa e recuperar uma audiência do horário, né? Porque é aquela coisa, audiência e qualidade não é a mesma coisa. Sim. A audiência de Pé na Jaca, infelizmente, foi ruim. Mas pra mim, Pé na Jaca é uma novela linda do Carlos Lombardi. E até tem uma curiosidade. As duas novelas do Lombardi que fracassaram na audiência, eu não sei porquê, tem o Murilo Benício no elenco. Que foi Vira-Lata em fofoca. 96 Aham. e Pé na Jaca 10 anos Pé depois. frio, hein, Murilo? Bom, é Com o isso. Lombardi ele foi pé frio. Foi. Então, você falou um pouquinho da novelinha aí. Que Sete Pecados, que pra mim não deu certo. Decepcionou. Eu acho que é a pior novela pra mim, eu acho. Mas o que você mais curte? Drama, comédia, novela épica? Eu acho que drama e novela. Drama, citando Gilberto Braga, que é meu autor favorito, e as novelas policiais do Silvio de Abreu, né? Caramba. A Próxima Vítima. E o Silvio era comédia também, mas aí ele mudou esse. O Silvio foi repórter policial. O Silvio muda esse estilo, saindo da comédia ali em 90, que ele fez Rainha do Sucata, e volta ao horário nobre em 95, depois de uma passagem
pelo SBT, quando ele Sim. escreve Éramos Seis, que é a melhor novela para mim fora da Globo que eu tenha visto, né? Aí ele volta para a Globo em 95. E no seu livro você fala de outras televisões, outros... Não, ainda não. Esse primeiro, peguei mais uma pincelada ali no início da história da TV Globo, um pouquinho da história da televisão, e sabe, quando foi fundada a televisão, quando foi fundada a TV Globo, Sim, e parto assim para onde tudo começou. certo. Aí no próximo livro que você está escrevendo, você quer falar um pouquinho de outras emissoras. Talvez no terceiro livro, porque o segundo livro já tá meio caminho andado, Olha, falta pouquinho para quero spoiler, terminar. quero spoiler aí. Vai abordar sobre o que mais ou menos? Não, Só um pouquinho, vai. dá um spoiler então, o segundo livro tem um especial sobre Gilberto Braga. Ai, que máximo. Legal, legal, legal. E qual é a sua visão que você trouxe de legal, mas que hoje para você é uma outra perspectiva ao escrever esse livro? O que você está trazendo de diferente? Diferente para o próximo livro, eu acho que colocar mais sobre, quando eu falo obras interessantes, colocar mais sobre a novela. Nesse aqui eu escrevia alguns textos, Sim. Com críticas, né, como a gente já falou, mas no próximo eu trago bastidores, eu trago Legal. elenco, eu trago trilha sonora, capa das trilhas sonoras, Top. que infelizmente hoje não se tem mais trilha sonora. Gente. Mas eu conheço um rapaz que na internet, que ele coleciona trilha sonora. Ele até coloca assim, por exemplo, ele coloca alguns posts, o dia da história. Esses dias ele veio com um CD de História de Amor. Legal. História de Amor, um clássico de Manuel Carlos, que inclusive é um dos 10 produtos mais consumidos do Globoplay recentemente. Chegou ao Globoplay agora em junho. Deixa aí, ó, escrito pra gente qual a trilha sonora mais impactante que você mais amou. Qual é a sua trilha sonora predileta? Além de Vale Tudo, eu também gosto de, por exemplo, vou citar algumas músicas que eu coloquei no lançamento do meu livro. Eu gosto do Palpite da Vanessa Rangel, mas que não tá no... Claro. Que era o tema da Milena, Carolina Ferraz, com o Nando Eduardo Moscovis, em Por Amor, de Manuel Carlos. Tem também Escreve Aí, recente, do Luan Santana, que foi tema do Dalton Mello, com a Tata Werneck, em I Love Paraisópolis, 2015, do Mário Teixeira e do Alcides Nogueira. Legal. Colaboração, Vitor Oliveira. Um beijo pro Vitor Oliveira, meu querido amigo, escritor e roteirista também do Vai Que Cola. Vitor Oliveira, Legal, maravilhoso, de São Paulo. Salve, Vitor. E escreveu Jesus também. Esse grande clássico aí, foi um dos colaboradores da Paula Richter ali em Jesus, da Record. Que legal. Bom, Vinícius, deixa pra gente, pra galera que quer escrever, galera que quer, talvez não na área da escrita, mas quer ingressar no mundo artístico, expor sua arte, mas sente assim, um medo, um tabu, será que minha família vai apoiar, será que eu não vou sofrer um bullying, seja na escola, ou seja até independente de ser criança ou adolescente, até adultos mesmo, sente assim, não é pra mim, eu não sou um artista, eu sou uma pessoa comum, e o que você poderia dizer para essas pessoas? Assim, a palavra artista eu acho que todo mundo sabe? acho. Mesmo não querendo. Por exemplo, meu pai era um artista na cozinha. Sim. Cada um tem o seu talento, né? Fazia pratos que ninguém fazia, só que não queria expor isso, entendeu? Era muito pessoal, né? Íntimo. Também, por exemplo, ele também cantava quando adolescente no coral da igreja, só que nunca quis continuar, quis expor. Tem tantas pessoas com talento que são artistas. A gente vinha... se hoje é difícil, imagine naquela época onde você tem um sonho, ter um talento, é só hobby, é só gosto. Não dava dinheiro. A menina tinha o sonho de fazer balé, falou, não, balé é só pra você ir 2 vezes na semana e fazer alguma coisinha que você gosta, mas isso aí não é profissão. E aí desestimulava, né? O que você acha disso? Que tem que estimular o filho, a filha, o sobrinho, qualquer pessoa, amigo, qualquer pessoa que queira seguir um sonho. Por exemplo, eu sempre sonhei em escrever livros. Não só sobre novelas, já tenho planejado um livro sobre futebol,
Legal, legal. E qual foi a sensação quando você escreveu seu primeiro livro, pegou na mão? Quando chegou, se eu não me engano, aqui, ele ficou pronto em maio de 21. Era pandemia, sabe? Eu acho que chegou aqui, se eu não me engano, 14 de maio de 21. Foi incrível pegar o livro, poder... Ele chegou, emocionante. Quem trouxe o livro foi o César, da Foco em Letras, o editor, né? Da editora. Me trouxe o livro aqui por volta de 6 e pouco da tarde. É uma história curiosa, né? Aí aquela emoção de pegar o livro, entregar um livro pro meu pai folhear, meu primeiro livro, meu pai sentado, folhear meu primeiro livro, eu colocar a caixa na mesa, na mesma hora mandar mensagem, a Camila no trabalho, eu mandar mensagem para ela, dizer, pô, o livro chegou. Aí ela até falou, tira foto. A foto nem ficou muito boa, porque a câmera do celular estava meio ruim, mas foi aquela emoção. Aí depois o Caio chegar aqui, algumas 2 horas depois, mais ou menos, ver eu pegar o livro, muito gostoso, ver a entrevista que ele deu pro livro. Muito legal. E ele nem sabia que estava dando entrevista, né? Olha lá, ó. Tem coisas que a gente, né? Só os íntimos sabem. Gente, muito legal esse momento. E pra gente estar encerrando por aqui, antes de você trazer suas considerações finais, fala um pouquinho na sua visão, Vinícius de ontem, já que o nosso tema, né, nosso blog é O Tempo Não Para. Vinícius de ontem, de hoje e de amanhã, tem alguma diferença? Como você falou, o tempo não para, né? Esse mês de julho, né? 33 anos sem Cazuza. Caramba! 7 de julho, né, de 1990, 33 anos sem Cazuza. Eu acho que esse gênio, né, que nos deixou precocemente aos 32 anos, eu me inspiro muito no Cazuza, eu acho, sabe? Eu acho que o Cazuza era um gênio que queria dar um grito de liberdade num país que passava ainda por uma ditadura. Sim. Um cara que queria falar, que queria mostrar quem ele era, sabe? Aí, infelizmente, às vezes combatia a mãe, combatia o pai, mas tentando mostrar, tentando ser aceito por quem ele era. Sim. E muitas vezes as pessoas são assim, né? Querem mostrar quem são. Eu ontem era ainda sou, né, um idealizador e realizei o sonho de lançar um livro. Hoje, quero continuar programando sonhos e daqui para frente, no futuro, deixar um legado de arte, um legado não só de memórias da nossa televisão, porque nos próximos livros não vou falar só sobre novelas, é a televisão em si, a importância da televisão para o brasileiro. Legal. Sabe, muito, como dizia o falecido Gugu Liberato, a televisão chega, um alcance que às vezes muita gente não só tem aquilo. Sim. Eu lembro que hoje nós temos a internet aí mas muita gente ainda não tem. Não tem. E era uma coisa assim, era chegar, eu lembro da minha prima criança, do lado da televisão, dando um beijinho assim, do lado da televisão, Xuxa, eu te amo, e a gente zoando ela, sabe? Era uma coisa assim que envolvia, a gente achava mágico, né? Ali na década de 50, as primeiras televisões caríssimas, só os ricos que tinham, né? Quem tinha realmente condições de ter uma televisão, aí, por exemplo, se reunia na hora, não era nem na hora da novela, mas na hora dos primeiros programas, as pessoas iam para a janela do vizinho assistir, ou então a criança que não tinha ia para a casa do outro. Até mesmo no tempo da extinta Rede Manchete, as pessoas iam assistir desenho na casa do amiguinho. Sim. O outro tinha que mexer na antena no telhado. A vovó colocar o bombril para a televisão funcionar. Quem nunca, né? E hoje em dia essa geração nem tem noção do que era isso. A gente colocava e ficava, para! Aí quando soltava... Muito legal, gente. Esse foi o nosso podcast delicioso sobre TV, sobre novela, Paixão Nacional. Aqui com o Vinícius Figueira, que é nosso jornalista, e também trabalha aí com entretenimento, trabalha com cultura e traz aqui nesse blog O Tempo Não Para todas essas delícias de conteúdo. A gente está sempre falando de saúde mental, de futebol, de coisas muito interessantes. Fica por aqui, assiste, dá uma roletada aqui
nesse blog que você vai amar. Tem muito conteúdo de qualidade, muita informação que vai acrescentar conteúdo relevante para você. E é isso, Vinícius. Deixa um beijão pra galera, suas considerações finais. Minhas considerações finais, primeiro é agradecer por mais uma vez. Eu amo falar sobre televisão, sobre as nossas telenovelas, sobre Gilberto Braga, Recebi. sobre Vale Tudo, sabe? Acredito que as considerações finais são agradecer a oportunidade de mais uma vez estar falando em primeiro lugar, mandar um beijo para todo mundo que está assistindo, Camila Fraga de Macedo, para a família, para os amigos, para todo mundo desse país que vai estar nos assistindo, que está assistindo agora, que vai assistir depois, porque muita gente vai assistir, quem gosta de telenovela, quem gosta de televisão e quem gosta de conteúdo em geral vai estar nos acompanhando. Eu quero estar mandando um beijo para todo mundo, agradecer e estar sempre podendo dar uma dica para as pessoas. Quem quiser realizar um sonho de escrever, seja independente, como você foi independente, você não teve editora, você escreveu e colocou, você escreveu, programou, editou seu próprio livro e colocou na internet. Isso é incrível também, sabe? A gente ainda vai estar conversando sobre isso. Vamos sim. E para as editoras, para as pessoas que querem lançar o livro físico, não abandonar o sonho do livro físico. Lógico, eu não sou contra o livro virtual não, gente. Mas eu acho que o livro físico é um sonho e que as editoras têm que, assim, baixar o preço para esse sonho poder ser... De alguma forma ser acessível, ser acessível à população. É isso, fiquem com Deus, continuem nos acompanhando. Um beijo para todo mundo. É isso aí, galera. Foi maravilhoso esse tempo aqui com vocês e com o Vini. Até o próximo programa, até o nosso próximo podcast. Fique por aqui. Valeu, Vini. Salve, salve!